Meu objetivo sempre é trabalhar a verdade e levar o esclarecimento. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu gosto de comunicar a verdade para as pessoas para ajudar os que estão em Cristo, tá? Os que estão em Cristo que precisam ser orientados, instruídos, orientados. E isso tem que ser feito por nós. Cada membro tem uma função no corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Corpo de Cristo, Igreja de Deus, somos nós, pessoas que estamos em Cristo. E cada um de nós temos a vocação, o dom que Deus nos deu para ajudar um ao outro na fé. Nós não estamos aqui para forçar ninguém a viver em Cristo. Nós estamos aqui para que a gente persevere estando na fé em Cristo e levar essa fé ao conhecimento de outros. Quem ouvir e crer será salvo. Mas a gente não está aqui para forçar ninguém, nem para fazer ninguém deixar nada que não quer deixar. A gente não está aqui para puxar ninguém a pulso, nem para fazer ninguém deixar a sua vida e aceitar a verdade de Deus à força. Não, 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 não. Nós temos só que pregar. Agora, nós não podemos calar, nós não podemos se omitir, nós não podemos viver na conveniência, cada um faça o seu, não. Cada um faça o seu, cada um escolha o seu caminho. Agora, eu vou mostrar e vou anunciar o caminho da verdade, a verdade de Deus, a verdade que liberta. Quem se aborrecer, que se aborreça. Então, gente, a questão não olhe, você é religioso da religião A, você é da religião B, fique na sua religião, cada um na sua. A questão não é religião, meus irmãos. Meus amigos que sempre ouvem e assistem, né, os trabalhos de instrução do irmão Wellington Ramos. A questão não é discutir religião, religião política, não se discute. Isso aí que o mundo vive é o caminho da perdição. O que está aqui sendo falado é mostrando para você o caminho da salvação. Religião não tem nada a ver com Deus, seja ela qual for. Religião, esqueça isso. O diabo colocou essa grande mentira, esse caminho do inferno, essa direção, colocou no entendimento do povo que o povo precisa de religião. Essa é uma grande mentira de Satanás, por onde ele vai impedir, aprisionar e desviar muita gente do caminho do Senhor. Deus, ele não colocou religião para o homem religar-se com ele, irmãos. Deus, ele não colocou um sistema de regras, de norma para você cumprir, viver e praticar, para ele dizer assim, agora você está aprovado. Deus, ele não colocou para o homem chegar a ele nenhum meio que o homem vá buscar fazer e praticar para chegar a Deus. A religião é o homem querendo chegar a Deus pelo seu mérito, pela sua obra. É preciso entender isso, gente. É preciso mostrar isso às pessoas. Alguém faz, fique na sua, deixe cada um viver sua religião. Não é assim. Quem tem o chamado de Deus não fica na sua. Quem tem o chamado de Deus para o ministério da verdade tem que aborrecer o mundo que está nas trevas pregando a verdade de Deus, que esse mundo está perdido dentro da religião. Temos que pregar a verdade, irmãos. Deus não estabeleceu nenhuma religião para o homem chegar a ele por meio dela. O religar de Deus não é a religião. Isso é uma grande estratégia maligna e eu quero dizer uma coisa para você. Saia dessa mentira do diabo, converta-se a Cristo. Renuncie à religião, o amor, o zelo, a devoção, a vida centralizada, a prática de fé que você vive nas crenças de religião. Se converta a Cristo. Porque o caminho que Deus colocou, o único para o homem chegar a Ele, reconciliar-se com Ele, alcançar a graça dEle, chama-se Jesus. Jesus não colocou nenhum intermédio entre nós e Ele. A nossa vida vai direto a Cristo para poder chegar a Deus. Nós precisamos do intermédio para chegar a Deus, que é Cristo. Mas a nossa vida para com Cristo não tem nenhum intermédio. Não é através de nenhum ritual cerimonial, lugar religioso, tarefa religiosa, obrigação religiosa. A nossa vida direto na comunhão com Cristo é direto com Ele, não tem intermediário. Você não é chamado para viver a sua fé em Cristo por meio de um sistema religioso. Saiam deles enquanto
podem, enquanto é tempo, enquanto estão sendo advertidos. É a grande Babilônia, é a mãe das prostitutas, a religião, o sistema religioso. É a grande Babilônia que leva os homens a adulterar uma vida de fé em Deus, colocando a esperança de fé em Deus nos seus méritos, na sua busca, nos seus esforços. Foi isso que aconteceu lá, quando foi estabelecida a religião em Babel. Os homens tentaram voltar a Deus pelos seus méritos, criando uma torre, achando que chegaria na presença de Deus. O homem, depois que se perdeu de Deus, ele perdeu a esperança, não tinha como ele voltar a Deus. Foi preciso o próprio Deus abrir o caminho para que o homem pudesse voltar e chegar a ele de volta. O diabo vem e coloca a religião para fazer o homem pensar que vai chegar a Deus pela religião. Onde o homem se escrava, devota, consagra a sua vida, vive seu viver, subjugado, robotizado, escravizado, alienado, com a mente cauterizada, obscurecido do entendimento de Deus, cego espiritualmente, vivendo mentira em nome de verdade de Deus. A religião é uma grande ação de Satanás na humanidade, é a religião. Deus não estabeleceu religião nenhuma. Hoje o mundo vive aprisionado, a humanidade é escrava do sistema religioso. Cada um na sua linha doutrinária, na sua denominação, na sua vertente religiosa. Você pode até viver uma vida social bem na religião, mas uma vida espiritual com Deus, você nunca vai viver dentro de nenhuma religião. Você pode até mudar a tua forma de viver, teu costume habitual, teu costume secular, mas a tua vida com Deus nunca vai ser mudada dentro de religião. É Jesus quem muda, e quando a gente crê no Evangelho que mostra Ele, para que a nossa mente seja iluminada pelo Evangelho. O entendimento transformado pelo Evangelho, não viver robotizado, alienado num padrão de vida formal, bonitinha para Deus, dentro de religião, cumprindo regra, norma e vivendo o legalismo religioso. Isso não leva ninguém a Deus. A religião é uma grande porta do inferno que tem levado muitos a se perder de Deus. Todo sistema religioso, o povo está lá, não é adorando a Deus, é o diabo, servindo ao diabo. Tudo em nome de Deus, o diabo operando na religião, falsificando a palavra, deturpando a palavra, tirando as pessoas da direção da palavra, levando as pessoas a viver perdido de Deus, com a esperança de que estão vivendo e servindo a Deus. É isso que o diabo faz, irmãos. Ele leva as pessoas a matar a sede de Deus em veneno espiritual, onde o povo pensa que está indo viver e buscar encontrar Deus. É muito sério. É muito sério que eu estou aqui mostrando para vocês. Eu sei que muitos não vão dar ouvido, muitos não vão acreditar, muitos não vão se importar, porque já estão dentro de suas escolhas, e Deus sabe disso. Deus sabe a escolha do homem que ele já tomou, mas Deus, ele continua dando oportunidade, ele continua trabalhando na sua paciência, na sua longanimidade, não querendo que o homem se perca, não querendo que o homem sofra o juízo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus quer é que o ímpio se arrependa, se converta, para que receba a vida que ele oferece. É por isso que Deus é tão longânimo, é tão paciente. É por isso que Deus, mesmo na malícia, na miséria, na perversidade do homem, Deus dá tanta oportunidade ao ser humano. O ser humano mata, adultera, se prostitui, é maligno, é perverso, faz maldade com o próximo, e Deus está ali ajudando ele, dando-lhe oportunidade, não deixando ele ir à morte imediato, dando a ele oportunidade para que ele se arrependa. Tanta gente aí praticando malícia, maldade, fazendo crueldade, roubando, fraudando pessoas, e Deus está lá, permitindo ainda a pessoa, dando tempo, dando livramento. Isso não é porque Deus está aprovando, é porque Deus está dando tempo, ele é longânimo, ele é paciente. Mas se o homem endurece o coração penitente e não dá ouvido à palavra de Deus, tem um tempo para tudo, e o tempo de Deus tirar sua mão de graça, de livramento da vida do homem, deixar o homem seguir o caminho que ele escolheu sem livramento, aí o homem morre de uma vez, indo ao juízo e à condenação. Mas Deus é longânimo, diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Não ignoremos a longanimidade de Deus, não ignoremos a paciência de Deus, não ignoremos o amor de Deus, mas também não ignoremos a severidade de Deus.
Deus, ele é amor. Ele manifestou esse amor para trazer o homem para o bem, para que o homem não sofra o mal. Deus, ele é amor. Esse amor foi manifestado para a humanidade não sofrer o mal. Mas se a humanidade não der ouvido ao que Deus fez e o que Deus fala, o que Deus chama, o que Deus mostra, o que Deus revela, se a humanidade ignorar, não der ouvido, desprezar e continuar com o coração duro, com os ouvidos fechados e seguindo na mentira, pensando que estão na verdade, a humanidade vai sofrer a ira de Deus. Porque Deus mostra que ele não compactua com o mal. O homem está dentro de juízo e Deus não vai passar a mão e nem vai ignorar o pecado da gente. Se nós não se render a Cristo, dando ouvido ao que o Evangelho mostra, para correr para os pés de Jesus, para encontrar o socorro, o livramento, ninguém vai ser livre da ira de Deus. Ninguém vai ser livre da ira de Deus, como está revelado. Apocalipse capítulo 6, 17. É chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Como está revelado lá em João 3,36, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus sobre esse permanecerá eternamente. A ira de Deus é o juízo, é a condenação, é Deus dar ao homem o que ele merece. O salário do pecado que é a morte, mas Deus ele quer nos conceder o dom gratuito dele que nós não merecemos, que é a vida eterna. O homem está dentro de uma miséria, dentro de uma maldição, perdido de Deus, indo à condenação. E só há um caminho para o homem ser livre dessa situação, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Não é religião. O meio da salvação, o lugar da salvação, o caminho da salvação, não é religião nenhuma. É Jesus. O povo está preso, escravizado, alienado, vivendo uma vida robotizado, cego, praticando muito sacrifício de tolo em nome de Deus, que Deus não está recebendo, dentro de religião. A religião é um instrumento de Satanás, que Satanás colocou na terra para fazer o homem continuar perdido de Deus, na esperança falsa de que estão se caminhando, se dirigindo, vivendo com Deus. Dentro de religião, não. Nenhuma delas, nem evangélica, nem católica, nem espírita, nem budista, nem mórmon, nem testemunha de Jeová, nem muçulmano, nenhuma religião que o mundo vive hoje, no seu entendimento de que estão vivendo para Deus. A vida com Deus não é por meio de nenhuma religião, é por fé. E a fé no que o Evangelho mostra, que nos leva a Cristo, que é a porta, é o caminho, é o meio da vida com Deus. E sem Ele, ninguém chegará a Deus. O diabo cirandando, meu irmão, pervertendo o Evangelho, o povo vivendo heresia de perdição, o povo vivendo doutrina de demônio, sendo instruído, praticando, o povo tudo adorando a Deus em vão, e o povo não quer ouvir quando a gente vai pregar a palavra, quando a gente vai ministrar. O povo está com a mente tão cauterizada dentro do sistema religioso. O diabo já cegou esse povo da verdade do Evangelho, que eles não aceitam o que o Evangelho mostra. Você está lá mostrando, Jesus disse assim, é assim que a palavra diz. Eles não aceitam, porque eles estão cegos espiritualmente. A mentira de Satanás está cauterizada na mente desse povo que vive escravizado nos seus trabalhos e sacrifício religioso. É isso que leva eles a entender que faz ele estar em Deus. E o povo tudo perdido. É tanta aglomeração, é tanto evento em nome de Deus, é tanta festa, é tanta atividade, é tanto eventos que diz que é para a glória de Deus, e Deus abominando, reprovando e não recebendo nada disso. Quem está no meio de toda essa influência é Satanás, que está tirando desse povo o interesse, a visão, a direção da palavra. O povo tudo vivendo essas manifestações de Deus com o entendimento cego do Evangelho. É isso que o diabo quer, cegar o entendimento do homem para ele não contemplar a verdade que o Evangelho mostra para a gente viver uma vida com Deus, com entendimento pela verdade do Evangelho. Não é uma vida com Deus dentro de atividade religiosa, dentro de cerimonial religioso, dentro de evento religioso, dentro de ambiente religioso, escravizado em prática de obra religiosa. A vida com Deus é pelo entendimento e o conhecimento daquilo que o Evangelho mostra, que é Cristo, 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 Cristo Jesus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, arrependei-vos e convertei-vos. Sai do meio delas, sai do meio desse sistema, dessas igrejas, desses ambientes que levam a promessa mentirosa de que você está vivendo para Deus. Você está desviado e cada dia mais distante de Deus, vivendo uma vida de fé em Deus sem o entendimento do Evangelho. Sai do meio delas, escute a verdade, creia na verdade, se converta à verdade para você ser liberto. Essa verdade é Cristo, o que Ele pregou, o que Ele ensinou. Eu peço a vocês, procure aonde Cristo ensinou alguém a viver essa vida religiosa que você vive.
Examine o Evangelho, leia os 4 Evangelhos, leia as Escrituras a partir dos relatos dos apóstolos que estavam instruindo a igreja, os cristãos, a uma vida prudente, a uma vida priorizando o caminho do Senhor. Procure aonde é que tem Paulo, Pedro e João ensinando o povo a viver isso que o mundo vive dentro das religiões. Procure onde os apóstolos ou o próprio Jesus ensinou alguém a viver uma vida de fé em Deus dentro de algum ambiente subjugado nas regras, nas normas, nos princípios e valores colocados pelos homens para o povo viver como se fosse para Deus ali a vida devota e consagrada. Vocês não vão encontrar. O problema é que vocês estão nas trevas e não dão ouvido à luz para ser guiado por ela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor Jesus disse que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra dele, está com a vida edificada na rocha. A tua vida só pode estar edificada, firmada, verdadeira em Deus, quando tu estiver andando com entendimento na palavra, no ensino, na doutrina, no evangelho de Cristo. Foi isso que ele nos deixou para a gente viver uma vida prudente e perseverando até o fim, para não se desviar daquilo que ele ensinou, a doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, não é princípio de igreja, não é valores de igreja, não é vida de igreja, é a vida por fé em Jesus, na palavra dele. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora não é mais dentro de religião, de igreja, é pela fé em Jesus Cristo, é no entendimento do que ele fez, é no que ele ensinou. Minha vida hoje está subjugada ao senhorio de Cristo pela palavra dele. Minha vida não está mais escravizada ao senhorio dos homens dentro de igreja, cumprindo regra, norma e observações, como se fosse para Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, meu irmão. Mas eu vou continuar sempre pregando a palavra. Aborreça quem se aborrecer. Meu compromisso é com o reino de Deus. A minha boca não está fechada, impedida de pregar o evangelho. O evangelho foi me dada a autoridade, a incumbência para pregar esse evangelho, que é luz, o poder de Deus para salvar os que estão nas trevas, aprisionados na mentira de Satanás, dentro do sistema religioso.